sentar aí para trás. Seu Adilson está sentando lá atrás? O que foi? Tá? Não quer mais sentar aqui? Eu vou tirar as cadeiras aqui da frente e vou trazer vocês para cá. Até o Edson sentou para frente, é que você não botou lugar lá atrás, né? Oh, Jesus. Bom, queridos, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1. Mateus 5, versículo 1. Você já encontrou? Diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Glória a Deus. Bom, diz assim a palavra de Deus. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo, versículo 2, agora eu vou ler o versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Versículo 16. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não, vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer coisa que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, eu quero te agradecer, quero te louvar nesta manhã por estarmos aqui reunidos. Temos esta oportunidade de podermos meditar na tua palavra. E quero te pedir, Pai, que o Senhor ministre poderosamente ao nosso coração, tanto na vida daqueles que aqui estão, como aqueles que estão nos assistindo agora pela internet, que o Senhor fale de uma forma poderosa. Nós sabemos que a tua palavra é poderosa para trazer cura, para trazer restauração e transformação. Então faz isso nesta manhã, a começar pela minha vida e a vida de todos aqueles que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Se você puder aplaudir o Senhor Jesus. Queridos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Nós não somos donos de ninguém, amém? Fala aí para o irmão que está do seu lado. O pastor não é o seu dono. Amém? Você está aqui na igreja porque alguma coisa chamou a tua atenção. Talvez tem muita gente quando entra dentro da igreja, nessa igreja, diz que aqui eles sentem uma presença maravilhosa. Isso é verdade, porque isso aqui é a casa de Deus. E nós fazemos também muitas orações e intercessões nesse lugar. Buscamos realmente a presença do Senhor. Eu sou testemunha disso, de que quando nós buscamos ao Senhor nesse lugar, as horas passam e nós realmente sentimos a presença do Senhor.
Mas a igreja, ela não é aquela que vai nos levar para Deus. A igreja não nos leva, essas quatro paredes não nos levam a Deus. A igreja não vai nos salvar. A igreja, às vezes a pessoa pode dizer assim, eu sou dentro da igreja, né? Eu congrego em determinadas igrejas, talvez algumas igrejas de influência por aí, como existem, né? Igrejas com multidões. E as pessoas às vezes pensam, eu estou dentro dessa igreja, eu sou dessa igreja. E ela pensa que ser dessa igreja já é o suficiente. Não é o suficiente. Ela pode estar dentro dessa igreja. E o certo mesmo é que as pessoas possam estar dentro de uma igreja. Elas têm que congregar com outros irmãos. Elas precisam ter comunhão, né, com outros irmãos. E uma coisa que nós sempre temos que nós sempre falamos aqui, é que eu tenho que descobrir, né, o meu chamado. Eu já tenho dito isso muitas vezes. E a semana passada eu estava até dizendo sobre o que vamos fazer dentro da igreja. O que você tem que fazer dentro da igreja? Uma coisa que a gente tem que rever é que a nossa adoração, ela começa dentro da nossa casa, né? Dentro da nossa casa. E eu sei que algumas pessoas aqui só têm condições de vir à igreja no domingo. E então nós ficamos pensando, o que ela pode fazer durante os outros dias? Né? O que ela faz durante os outros dias? É ela que vai responder. Ela que vai responder por si. A pastora estava até dizendo, né? Talvez ela diga, não leio a Bíblia, não oro, não jejum. Quer dizer, ela não tem uma vida espiritual nesses 6 dias. E aí, é lógico que em 2 ou 3 horas aqui, ela vai ter dificuldade mesmo de buscar a Deus. Só que quando ela entra dentro da igreja, a gente estava conversando sobre uma igreja que inaugurou aí, e eles colocaram algumas coisas, né, para a pessoa entrar lá dentro. Parece uma coisa religiosa, mas na realidade, eu estava até falando com o presbítero Rodrigo ontem, eu disse, na realidade, são normas que, se forem realmente praticadas, não tem como Deus não habitar naquele lugar. Porque aqui dentro da igreja, você passa em algumas igrejas aí pequenas, você vai ver uma dificuldade, né? Porque é tudo junto, né? Às vezes não tem nem sala de criança, nem sala de adolescentes, é tudo junto. E um sonho que eu tenho é nós podemos ter uma igreja que o salão, o lugar onde nós vamos ministrar, vai ficar só, separado para isso. Se nós quisermos conversar, tomar um café, comer um lanchinho, vai ser em outros lugares, né? O pessoal ouviu uma vez, tem que ser do Liminha mesmo. Mas Liminha, porque eu brinco com ele, mas é um braço direito. E eu estava até falando sobre casa de Davi, que antes da pessoa entrar no lugar da adoração, eles têm um lugar de oração, de confissão de pecados, e eles só saem daquele lugar, daquela sala, quando eles estão realmente convictos de que estão preparados para adorar o Senhor. Então, nosso desejo é realmente isso. E quando nós nos reunimos aqui, ninguém tem que ser aqui. Nós não temos que levar ninguém a adorar. Nós não temos. Eu mesmo, quando estou aqui, eu fecho meu olho e adoro o Senhor. Eu não estou nem aí para quem quer ou não quer. Porque eu sei que se a pessoa não vem para a igreja querendo adorar, é melhor ficar, não é? Não é verdade? Então eu não fico mais assim em nenhum lugar, irmão. Eu sei o que eu tenho que fazer, então eu vou fazer com excelência para o meu Deus. E nós temos que começar a entender, porque estamos batendo na mesma tecla, né? Sempre na mesma tecla. Adore, 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 adore. Mas o que é adorar? Se eu não adoro durante a semana toda, em 2 horas eu vou fazer isso. Se eu não tenho comunhão com Deus durante a semana toda, em 2 horas eu não vou ter essa comunhão, né? Então, nós amamos você e nós queremos que você cresça, né? Nós queremos que você cresça, né? Porque qualquer lugar que se chama igreja, aquele é um lugar de adoração. Tem lugares de apresentação, né? Fulano vai cantar, Beltrano vai cantar, fulano,
o Zica Zuca, o Zeca, vão se apresentar, né? Mas nós não estamos mais nesse nível, estamos num nível de adorar, de nos esvaziarmos, de entronizarmos o Senhor, primeiramente dentro do nosso coração. Não adianta Deus estar dentro de quatro paredes, mas não estar dentro do nosso coração. Isso tem que começar conosco. Por que eu estou falando sobre isso? Porque Mateus está falando da conduta de um verdadeiro cristão. É a preocupação, a nossa igreja, o Ministério Apostólico de Redenção, tem essa visão. Porque eu me converti numa igreja que se chamava Renascer, no meio daquele rock, mas eu fui para uma igreja batista, onde eu aprendi fundamentos da palavra. E eu tive pessoas que investiram o tempo da vida dele para me corrigir através da palavra. Então, a igreja aqui, ela é baseada em palavras. Então, eu amo muito vocês, em Cristo Jesus. Mas, sabe de uma coisa, né? Cada um de nós vamos dar conta diante do Senhor. Eu vou dar conta, né, daquilo que eu estou fazendo, se eu estou errando, se eu estou pecando, se eu estou adorando, se eu estou dando testemunho ou não. O que nós não podemos é ficar nos enganando no nosso dia a dia. Nós podemos ser amigos, eu posso comer na sua casa, churrasco que eu gosto, né? Agora eu estou cancelando a Coca-Cola, porque eu estou me libertando disso, graças a Deus. Mas, independente disso, de comer com você, de sair com você, se você quiser, você tem que ter sua vida espiritual, porque eu não salvo ninguém, nem eu, nem minha esposa, nem minhas filhas. Eu não posso nem salvar a minha sogra. Deu para entender? Tem que falar dela, né? Então, eu não salvo ninguém. Então, eu não quero te enganar. Independente de estarmos juntos, você veio para a igreja, veio para essa igreja para somar, né? Para somar. E o teu pensamento tem que ser assim: o que eu posso fazer para investir nessa igreja? Eu estou falando de oferta aí. Para investir nessa igreja, para ser um canal de bênção dentro dessa igreja. O que eu posso fazer? Não é ajudar a igreja, a igreja não precisa de ajuda. Mas ser uma pessoa que vai somar. Eu sei que eu tenho pessoas aqui que podem muito bem, vamos fazer coisas tremendas aqui. Amém? Então, não entenda isso. Esse é o nosso desejo. Há algumas igrejas por aí que as pessoas só querem se sugar, né? Eu já vi que várias igrejas que era só para sugar, mas eu nunca como é que eu posso dizer, me detive nessas coisas. Eu louvo a Deus porque vai passando os dias e eu vou aprendendo que eu tomei uma decisão certa, né, de escolher o Senhor, né, não escolher andar pela minha vontade. Então, sabe, é bom nós andarmos juntos, mas nós precisamos andar juntos mesmo, né? Então, temos que ter a nossa vida e ser um exemplo. Nós temos pessoas novas vindo aqui à igreja. Tem o Gustavo que está vindo aqui, tem mais a Ana Paula, Ana Paula, Jesus ali, que está vindo aqui, né? E quem mais que está vindo aqui? O Edson está vindo aqui. Então essa tem que ser a tua ideia, tem que ser o teu desejo, né? De ser uma pessoa que vai somar, né? Queira somar, né? Queira somar, porque com certeza será uma grande bênção em nome de Jesus. Amém? Amém? A pastora fica aí, a pastora se deu muito hoje, hein? Tadinha, quando chegar em casa vai estar acabada. Mas ela se deu muito para atrair a presença de Deus, mas isso não tem que ser só uma função dela, tem que ser de todos nós, né? Com som ou sem som, tem que ser de todos nós. Jesus está nos ensinando que nós pertencemos a um novo reino. E nós temos que andar como membros desse novo reino. Nós não podemos ser membros desse reino de Satanás. Então, esse reino não é um reino que está voltado aos nossos desejos. Então, quando você começa a dizer, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu reino, então começa a entender, é a vontade de Deus que começa a vir sobre a nossa vida. Então, por isso que muitas vezes você quer, cara. A gente não tem aquele... porque Deus confronta realmente quem nós somos. Querido, eu costumo dizer que quando a glória de Deus vem, Deus mostra realmente quem somos, né? Mostra os nossos erros, mostra os nossos pecados, nossas imperfeições.
Olha para alguém que está do seu lado e fala assim para ele: você gosta? Quando alguém te fala a verdade? Quem gosta? Levanta a mão, seja sincero. Quem gosta quando alguém fala a verdade? Seja sincero, sincero, levanta a mesma mão. Gosta mesmo? Eu não gosto. Eu sou sincero, eu não gosto. Então, muitas vezes Deus usa minha esposa para me orientar. Eu não gosto. De primeira mão, assim, eu não gosto. Não é? Eu não gosto. Né? Mas depois eu paro, eu penso. Né? Eu já disse isso para vocês. Então, isso é que acontece conosco. Você não sabe quem você está buscando. É a religiosidade do culto. Você está buscando aquele que é verdadeiro, aquele que é sincero. Às vezes nós ficamos falando: Deus, mas nós queremos mostrar uma outra cara. Né? Queremos ensinar a Deus que Ele tem que fazer de uma forma. Só que quando Deus vem, irmãos, é a vontade dele que tem que ser estabelecida, não é a nossa vontade. Aí a gente começa a virar cara. Né? Eu fico assim, muitas vezes, quando eu estou sentado em outras igrejas sendo ministrado. Ou às vezes aqui, quando alguém ministra em cima desse altar. Ou às vezes dentro da minha própria casa, quando Deus usa a minha esposa para trazer uma orientação para a minha vida. Ou quando meus pais espirituais, eles nos corrigem, porque nós também somos corrigidos, não somos perfeitos. Então, a Bíblia diz claramente que, de primeira mão, que a correção, ela não traz, né, uma boa impressão para nós. Porque filho nenhum gosta de ser corrigido. Mas a Bíblia diz que o Pai ama, né, todos aqueles que corrigem. Então é um exemplo. Se Deus está nos corrigindo, é a convicção de que Deus nos ama. Só que entenda uma coisa: no reino de Deus não pode haver pessoas rebeldes. Nós não podemos ser rebeldes. Irmãos, e a rebeldia é uma atuação de demônios. Isso tem que ser tirado da nossa vida. Eu não estou dizendo rebeldia a ponto de você, porque eu já fui desse jeito, de encarar até líderes. Thaís, minha esposa, sabe disso. Thaís, que é minha esposa, minha sogra, sabe disso. De rebeldia mesmo. Né? E eu acho que a Thaís está até dizendo assim: a gente está colhendo isso. Mas não é. Porque quando você busca a presença de Deus, a santidade de Deus vem. Né? A glória do Senhor vem. E Deus não vem, irmãos, para nos humilhar. Deus vem para mostrar como é que funciona o reino dele. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Então, quando você busca a presença do Senhor, Deus começa a mostrar que você não pode andar mais pela tua própria vontade. Né? Se existem pessoas aqui dizendo assim: eu vou andar com esse pastor até o dia que enquanto ele não pisar no meu carro. Pisar no meu carro, não gosto mais dele. Não ando mais com ele. Né? Então não é dessa forma, porque nós estamos nessa terra para sermos corrigidos pelo Senhor, para aprendermos a sermos verdadeiros cristãos, não segundo o pastor, né? Mas segundo o teu dono, que é Deus. Então nós temos que nos preocupar. Qual que tem que ser a nossa oração? Deus, eu estou andando segundo a tua vontade, Deus. Mostra-me, por favor. O Senhor precisa mostrar se eu estou andando segundo a tua vontade. Isso é terrível quando você pede, irmão. Quando você pede, aí o negócio começa a complicar. Porque você não consegue nem dormir. Porque Deus começa a mostrar todas as áreas da tua vida que precisam ser consertadas. Alô? Fala aí para o irmão que está do seu lado. Já se foi o tempo em que você sentava no banco da igreja apenas para assistir uma pregação. Hoje, Deus quer que você não assista uma pregação, mas que você abra o seu coração para que a pregação da palavra de Deus mude verdadeiramente a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Então, estar neste reino, né, é estar
andando de uma forma correta, segundo a vontade de Deus. Deus está dizendo que nós temos que andar de uma forma correta, segundo a vontade de Deus. Está todo mundo mudando aqui lá, não sei o que está acontecendo. Ah, a Bíblia está sozinha. Ó, Bíblia, está vendo? Cadê a Márcia? Está ali. Nem a Márcia esteve contigo. Se você estivesse na cruz agora, nem a Márcia esteve comigo. Mas ó, vamos lá. Então, Deus quer que você ande segundo a maneira de viver que Ele estabeleceu, que é andar como um homem espiritual, andar como uma mulher espiritual. Então você tem que andar desse jeito. Irmãos, ó, e eu digo isso, há muitas igrejas por aí que as pessoas, elas mostram uma espiritualidade para crescerem, subirem em degraus, alcançarem o maior degrau que elas imaginam, que é o altar, e poder pregar. Mas na realidade, elas podem até alcançar isso. Mas Deus não está preocupado com isso, porque Deus pode usar qualquer pessoa. Deus usa até um animal para pregar o Evangelho. Deus está preocupado realmente na cura interior das pessoas. Irmão, e eu tenho lido muito sobre a volta de Jesus, e nós não podemos ficar nos enganando a nós mesmos. Não há mais tempo de ficarmos nos enganando, queridos. Não há mais tempo. Há tempo sim de nós nos posicionarmos e andarmos segundo a palavra de Deus. Jesus está dizendo que bem-aventurados. O que significa essa palavra bem-aventurados? Quer dizer, mais do que felizes. Jesus está olhando para uma multidão, e aquela multidão, eu já disse aqui que aquela multidão eram constituídas de pessoas que eram, como eu digo, a palavra, excluídas, né, da sociedade. Porque havia um pensamento naquela época que quem nascesse pobre era alguém que Deus não amava. Quem passasse por dificuldades, por enfermidades, era alguém que Deus não amava. Então aquele povo estava debaixo realmente de uma opressão terrível. Eles eram excluídos realmente. Mas Jesus, olhando para aquelas pessoas, Jesus começa a dizer o seguinte: ó, eu vim mostrar para vocês que eu não sou dessa terra, eu não pertenço ao reino deste mundo, eu pertenço a um reino constituído pelo verdadeiro Deus. Só que para vocês entrarem neste reino, vocês precisam mudar a forma de pensar, a forma de agir. Tem que haver mudança dentro de vocês. Jesus começa a dizer assim: ó, esse reino não é como as pessoas que fazem parte do reino desta terra fazem. Eles buscam passar por cima dos outros, eles buscam crescimento, eles não se abrem, né? Eles são falsos, eles são mentirosos. Um reino que eu estou trazendo para vocês é um reino diferente. Vocês têm que viver espiritualmente. E quem começa a viver espiritualmente, aí se torna um bem-aventurado, ou em outras palavras, se torna uma pessoa feliz. Então, a felicidade, fala para o irmão que está do seu lado, a felicidade não depende daquilo que temos, ou daquilo que fazemos, mas daquilo que realmente somos. Deu para você entender? Então, Jesus está mudando. Isso existe dentro de nós, irmãos. Se falta alguma coisa na nossa vida, a gente não fica alegre. Então, quer dizer, você não faz parte do reino de Deus. Se Deus não te dá uma coisa onde você inclina teu coração, você não fica feliz. Então você não faz parte do reino de Deus. Alô? Falta dinheiro, falta emprego, você não consegue alguma coisa, você está muito triste. A pessoa entra na igreja, eu estou triste. Está triste por quê? É porque eu não estou conquistando essas coisas. Então você está dizendo assim: você não faz parte do reino de Deus. Porque Jesus está dizendo: felizes, bem-aventurados são aqueles que fazem parte desse reino. Jesus está dizendo que você não precisa ter alguma coisa, ou você não precisa fazer, porque as pessoas acham, né, que é pelas obras. Não, é por aquilo que você é. Quem você é? Pergunte para o irmão que está ao seu lado: quem realmente você é? Não, pergunte mais forte: quem realmente você é? Então Jesus está dizendo assim: ó, não olhe para a sua aparência, você tem que olhar para a tua alma. Jesus está dizendo que você precisa nascer de novo.
Porque, irmãos, nós sabemos, quando nós andamos espiritualmente, nós começamos a discernir o que está por trás das pessoas. E na realidade, eu vou colocar um negócio bem simples. Alguém procura uma igreja porque quer casar, porque quer namorar, quer que o pastor revele se aquele homem vai ser o futuro dela ou não, ou vice-versa. Gente, não precisa falar misericórdia, é o que existe. Não tem casos. Eu não vou nem citar. Né, Rodrigo? Vou nem citar uma irmãzinha que a gente conhece aí, né? Então nós estamos longe do reino. Irmãos, longe. Essa palavra é para a minha vida também, querido. Né? Preocupação. Né? Eu tenho que ver a minha salvação da minha esposa, que é individual, mas eu tenho que dar bons exemplos para ela, salvação das minhas filhas, tenho que ensinar minhas filhas a andar no caminho do Senhor. Irmãos, é preocupação. Procure ver quanto tempo você está nessa igreja. Se não está tendo mudança, não é a culpa da igreja. Porque se você quiser sentar conosco e falar assim, pastor, estou cansada, eu quero uma mudança. Então senta na nossa sala. Aí você vai ser discipulado. E aí você vai escolher andar ou não. Pela vontade de Deus, não pela nossa vontade. Amém ou não amém? Amém. Fala para o irmão que está do seu lado. Eu já descobri o teu problema. Você precisa nascer novamente. A sua alma precisa ser transformada. Qual é o conceito do mundo? O conceito do mundo para uma pessoa feliz é que essa pessoa ela é forte, ela tem que ser rica, ela tem que ser popular e ela tem que estar satisfeita consigo mesma. Olha que pobre coitada. Porque sem Jesus ela nunca vai estar satisfeita. Tem gente que outro dia, né, Leonardo, sabe o que eu estou falando, né? Estava falando de uma pessoa que, né, voltada para algum, aí eu olhei com amor, cara, cara de Jesus. Que eu acho que eu devia, se Jesus, se tivesse olhos verdes, aquele cabelão, né? Eu mostrei para a pessoa qual era a necessidade dela, e ela não soube entender, né? Né, Leonardo? E ela ficou meio triste, e eu também fiquei triste. Eu falei, puxa, eu acho que eu não devia ter falado, né? Mas por amar, você passa, você descobre, mas imagina eu olhando para o Renato, e o verdadeiro amigo é aquele que fala a verdade. Que quando se eu ver um ranho, para não falar uma catota, essa vai brincando, uma catota no teu nariz, imagina você falando comigo que aquela catota vai. E eu conversando com você, não, tá tudo bem, e ela vai e volta, né? Você imagina? Não, mas se eu ver isso, eu vou falar assim, querido, tem uma catota no seu nariz. O verdadeiro amigo fala a verdade. Sabe? O verdadeiro amigo fala a verdade. Se eu olhar para o Renato usando um exemplo e falar, irmão, está errado. Por mais que eu te amo, por mais que... Se quer que faz tempo que ele não me convida para comer na casa dele, mas... Né? Por mais que você me convide para comer na sua casa e tal, se você é uma vez, me devolve dízimo, oferta, primícia, querido, está errado. Você tem que mudar. O verdadeiro amigo fala isso. Alô, vocês estão aí, irmãos? Então, quando nós estamos debaixo de princípios mundanos, quando esses princípios mundanos envolvem a nossa vida, isso significa que nós não estamos na vontade de Deus, no centro da vontade do Senhor. Então, analisa, comece a analisar isso, em nome de Jesus. Você pode ser um amor de pessoa, pode estar aqui comigo, porque tem que ter coragem para estar andando conosco, ou acordar cedo, tomar banho, vir aqui para a igreja, ficar às vezes até meio-dia e meio, ou 1 hora, e escutando esse moreninho aqui falando, mas analisa isso. Porque se você está adotando princípios mundanos na tua vida, você está fora do centro da vontade de Deus. Fora. Então não bate, não tem como você andar, né, com Deus. Não tem. E isso vai acabar te afastando de Deus. Não te afastando da igreja, mas te afastando de Deus. E aí você não tem crescimento. Jesus está dizendo o seguinte, aqui, versículo 3. São marcas de pessoas que
que fazem parte do reino de Deus. E ele começa dizendo assim: bem-aventurados, ou seja, felizes são aqueles que são os pobres de espírito. Pobre, que Jesus está dizendo, não é alguém que diz assim: ah, por isso que eu não quero ser rico. Eu quero ser pobre, pobre, pobre de maré, maré. Eu esqueci o resto. Desci? Não é isso. Que às vezes a pessoa coloca na sua mente: ah, eu sou pobre, então Jesus me ama. Não, Jesus quer prosperar a tua vida. Posso ouvir um glória a Deus? Mas ser uma pessoa pobre de espírito significa alguém que reconhece seus pecados, suas necessidades e as suas fraquezas. Vou repetir: ser alguém pobre de espírito é alguém que reconhece seus pecados. Então, quando você está dentro da igreja, aí você está buscando a Deus, a primeira coisa que você começa a dizer: eu tenho pecados. E eu começo a pedir perdão por esses pecados, porque eu desejo a presença de Deus. E a Bíblia diz que o pecado faz separação do homem para com Deus. Fala aí para o irmão que está do seu lado: o pecado faz separação do homem para com Deus. Outra coisa, ele começa a dizer assim: eu tenho necessidades. Então ele não necessita de coisas do mundo. É uma coisa que nós sempre batemos, irmão. Se eu colocar aqui do lado, campanha da restauração financeira, não seja contra isso, campanha da conquista da casa, e eu posso até comprar as casinhas para dar para as pessoas, ou a chave, a igreja vai lotar. Então as pessoas começam a entrar dentro da igreja debaixo das suas necessidades mundanas. E eu disse que se alguém anda debaixo de princípios mundanos, ela não está andando debaixo do centro da vontade de Deus. Não é que nós não vamos orar para você prosperar, ou você ter sua casa, não, isso vai acontecer. Mas o culto é um lugar onde você reconhece que tem pecados, reconhece que você tem necessidade, mas a tua necessidade é ser cheio do poder de Deus. Glória a Deus. E outra coisa, você reconhece as suas fraquezas. Irmãos, em nome de Jesus, veja, eu louvo a Deus pela tua vida, porque olhando para mim, eu não posso te ajudar. E se eu parar para olhar para mim, eu digo assim: mas o que eu posso oferecer para essas pessoas? Quem me conhece, como nós começamos esse ministério, o que eu posso oferecer para você? Eu não posso. Eu louvo a Deus porque você sai da tua casa, não sei porque você sai também. De repente, você sai dizendo assim: eu vou lá porque senão vou receber uma ligação, né? O pastor vai lá pegar no meu pé. Isso é minha função mesmo, eu tenho que ligar, tenho que visitar, tenho que corrigir você mesmo, né? Mas eu louvo a Deus porque você vem. Agora, entenda uma coisa, irmãos, entenda uma coisa. Você tem que reconhecer fraquezas, reconhecer que você não é perfeito. E alguém que também não é perfeito, que está aqui em cima, vai ser usado por Deus para trazer uma direção para a tua vida. Isso significa que se você se dominar, se deixar dominado por orgulho ou soberba, você está perdendo tempo. Você vem para a igreja e fala: vem esse pastor me corrigir. Mas o que faz o pastor? Corrige. Lá vem esse pastor mexer na minha ferida. Mas o que faz o pastor? Para você ser curado, tem que mexer na ferida. Então, irmãos, mas eu estou cansada de apanhar. Não, é uma forma errada, porque Deus não bate em ninguém, irmãos. Deus não bate, mas a palavra dele é uma palavra que ela realmente machuca. Mas ela machuca porque ama. Por que nós corrigimos os nossos filhos muitas vezes? Porque nós queremos ensinar para elas não errarem. Então, irmãos, ser pobre de espírito significa alguém que reconhece seus pecados, alguém que reconhece suas necessidades, alguém que reconhece suas fraquezas. Se eu entro dentro da igreja já fechado, já preparado, sabe, para qualquer. Se eu não gostar, eu respondo. Se eu não gostar disso aqui, às vezes a pessoa fala assim: eu não importa essa música. Né? Tem gente que, não estou dizendo aqui, mas às vezes a pessoa fala: eu nem gosto, canta outra, você cantou uma música, ou mesmo tá lá. Então a pessoa, ela precisa entrar aqui aberta. Primeiro ela tem que entender: será que aqui é um centro de macumba ou uma igreja? O que você acha que aqui é? Oi? Alguém me
que a dúvida quer dizer que vocês estão achando que é outro lugar. Né? O que vocês acham que é aqui? É da igreja. Então você tem que vir aberto, porque você sabe que o que vai sair desse altar não é algo dos homens. Irmãos, nós não ficamos no Face, ou no e-mail, ou MSN, ou WhatsApp. O que mais? Ou visitando os vizinhos onde você mora, para descobrir tua vida. E preparar um sermão, gostou do sermão? No domingo para acabar com você. Você perdendo tempo. Eu preferia estar na praia. Que adianta eu acabar com você, irmão, e eu não olhar para a minha vida? Eu tenho que olhar para a minha vida também. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou naquela igreja, porque o pastor só fica batendo, a pastora também só fica batendo. E quem vê, né, nós até assustando o Gustavo e a Ana Paula já. Né? Mas se vocês quiserem realmente crescer, irmão, é assim que começa. Como é que amacia a carne? Mulheres, como é que se amacia a carne? Batendo. Só que ninguém aqui come uma filé. Nem filé mignon. Alô? Se fosse filé mignon, você não estava sentado aí. Você estava aqui no meu lugar. Ou em outros lugares dando frutos. Meu Deus! Silêncio. Jesus continua dizendo assim, ó. Quarto, bem-aventurado aqueles que choram. Então, a primeira conduta de um servo de Deus é alguém que reconhece os pecados, suas necessidades e fraquezas. Sabe? Imagina, eu vou lá para 7 semanas, vou voltar de novo. Né? Vou lá para 7 semanas e eu vou falar, eu não gosto da pregação do pai. O que eu estou fazendo lá? Eu não estou lá porque eu preciso subir. Eu estou lá porque eu entendo que eu tenho que servir. Tem que estar debaixo da cobertura dele. Eu não preciso estar lá. Eu já tenho o meu chamado, a visão que Deus tem me dado. Eu vou andar debaixo disso. Né? Mas imagina chegando lá fechado. É raro. Bom, os que choram. Esses choram. Não é chorar pelos seus problemas. Porque, irmão, sangue de Jesus. Tem gente que entra dentro da igreja e fica chorando. Aí o irmão fica dizendo, olha, Deus está tocando. Que nada, ele está chorando lá. Por causa de um problema que ele está passando. E Jesus está dizendo aqui que esses que choram são alguém que chora pela ausência da comunhão com Cristo. Sabe o que significa isso? Você está aí você está dizendo assim, eu não estou sentindo nada. O que você tem que fazer? Chorar. Porque você não entrou no centro de macumba. Quando tem um timão lá jogando, Corinthians, jogando, os caras ficam assim. E os caras choram. Vocês choraram, acho que vocês choraram quando o Brasil começou. 1, 2, 3. Aí você vê as crianças, as pessoas chorando. Por que eles estavam chorando? Porque eles acreditavam que o Brasil ia ganhar. Mas eles ficaram chorando. E tem gente que é assim, que fica chorando, meu time não vai ganhar, chorando. Irmãos, aqui, ou em qualquer lugar onde você estiver, você anda dentro do hospital, onde você trabalha, onde você estuda, até mesmo onde você mora. Quando você entrar nesse lugar e você não sentir a presença de Deus, você tem que chorar. Quando Jesus estava crucificado, o que ele fez? Ele disse, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Isso significa que Jesus sentiu que Deus não estava com ele. Por quê? Porque foi o momento em que os pecados, os nossos pecados, entraram dentro de Jesus. E aí Deus não conseguiu, né? Ele cumpriu a palavra, Deus não conseguiu olhar para um filho cheio de pecado. E o pecado fez a separação. E Jesus percebeu isso. Então você entende como é que nós temos que mudar a nossa cabecinha? Às vezes, não, eu devolvo o dízimo. E às vezes você traz R$2.000 de dízimo. Ainda bem que vocês deram aleluia, glória a Deus. R$10.000, chega aí com um Audi, né? Chega com qualquer outro carro importado. Entenda uma coisa. Deus está dizendo assim, você precisa perceber, eu estou naquele lugar, se eu não estiver, você tem que chorar. Chore.
Invoque minha presença. Esse lugar que você não entra, eu não sei se você pode pensar como eu, mas você entra e você não sente a presença. O que você tem que fazer? Você tem que chorar. Chore, Senhor, por que o Senhor não está aqui? E Deus vai começar a mostrar. Chorar pelos pecados, né? Chorar pelos pecados. Não é pelos pecados, por exemplo, uma pessoa que vem assim, eu vou chorar porque vem um pregador e fala assim, ô irmão Edson, você está em pecado e você não morreu. O Edson começa a chorar, pelo amor de Deus. Não, não é isso. Pelo medo de uma punição. Mas é chorar, irmãos, pela condição. Porque talvez você não consiga se libertar disso. E você está vendo que outras pessoas, por exemplo, o lugar onde você mora, o lugar onde você trabalha, estuda, onde está mesmo a igreja? O que existe? Quais são as pessoas que existem nesse lugar? São pessoas que adoram a Deus ou pessoas que estão pecando? Deus está precisando de pessoas assim. Os filhos desse reino são pessoas que falam assim, olha, carnalmente eu não quero ir para a igreja hoje não, mas eu como filho de Deus, filha de Deus, eu tenho que ir para a igreja, porque Deus vai usar a minha vida ali. Ou não? Você pensa que é só receber? Deus vai usar a tua vida ali. Né? Eu oro por um dia onde a Márcia não vai ficar mais sozinha na intercessão. Eu oro por um dia onde o Rodrigo não vai ficar mais sozinho no evangelismo, junto com a sua esposa. Eu oro por um dia onde a Mary não vai ficar mais sozinha nos atos proféticos. Eu oro por um dia onde o diácono dele não vai ficar mais sozinho lá na porta. Eu oro por um dia que o presbítero Renato não vai ficar, né, sozinho na sua função. Não, eu oro por uma igreja, porque essa é a igreja verdadeira. Que vai entrar dentro de uma igreja de 4 paredes e vai entender a sua função. Aonde vai ter hora para começar o culto, mas não vai ter hora para terminar o culto. Porque enquanto Deus não parar de falar, nós não vamos levantar, nós não vamos sair. Nós realmente vamos invocar a presença do Senhor e vamos ser cheios da sua presença em nome de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Então não é só chorar, né, pelos nossos pecados, mas também chorar pelos pecados dos outros. Você sabe, só vem pedir de oração aqui quando alguém está nas últimas. Alô? E ainda vem do pastor. Não tem alguém que possa chegar e falar assim, ó, tem alguém, pastor, tem alguém aqui, eu mesmo gostaria de orar, posso orar? Ou vamos levantar meia hora de oração, de clamor por alguém. A igreja não está funcionando desse jeito, irmãos. Eu não estou dizendo o ministério apostólico da redenção. Estou dizendo a igreja. Se alguém chegar e falar assim, hoje eu não vou para a igreja. Por que ela não está indo para a igreja? Porque ela não quer receber, né? Mas quando precisa... Alô? Eu posso ouvir aí um misericórdia pelo menos? Então veja como aqueles que pertencem ao reino precisam ser pobres de espírito. Então eu me coloco aqui debaixo, entendendo que eu tenho pecados. E olha, veja bem que vou voltar de novo nessa palavra. Para eu me sentir perdoado, você acha que é em 1 segundo? A Itioca, Deus Itioca, mãe espiritual da Márcia, Aio da Márcia, né? Ela disse um dia que Deus falou assim para ela, você precisa confessar seus pecados. E ela, obediente, ela disse, amém, Senhor. E ela começou a confessar os pecados. Todos os dias ela confessava os pecados dela. Todo dia ela começou. Normal, ela obedeceu. Chegou um dia que Deus falou assim, agora eu vou te ensinar a você confessar os teus pecados. Veio um peso sobre ela, que ela caiu no chão, ela arrepiava, e ela começou a sentir dores pelos seus pecados. Sabe, irmãos, como é que existe uma mudança realmente em uma nação? Eu não vou nem longe, num bairro, quando realmente nós começamos a gemer de dores pelos pecados das pessoas que ainda não conhecem Jesus. Foi para isso que se converteu. Eu? Por isso que eu não quero ser crente, eu quero curtir minha carne. Alô?
Ser crente é isso. Eu não sei nem porque eu estou falando isso, né? Mas ser crente é isso, irmão. Ser crente é fazer adoração. E não é só chegar aqui e ficar cantando. Tem 1 hora de adoração, vou embora. Tá difícil. Não, ser crente é dizer, eu estou aqui aberto, eu quero começar a sentir as dores. Se é para ter cura, se é para ter libertação, se é para ver pessoas realmente se convertendo ao Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor. Isso é ser crente, irmão. Isso é ser crente. E Deus quer usar você. Ninguém disse amém, irmãos. Diz ele como só um, nosso irmão. Outra passagem diz: bem-aventurados aqueles que são mansos. Fala para o irmão, mansos. Então, mansidão é a virtude que oferece paciente gentileza em retribuição a ódio. Vou repetir: mansidão é a virtude que oferece paciente gentileza em retribuição a ódio, a ofensa. Ou seja, é o oposto de orgulho, é o oposto de uma pessoa irada, é o oposto à autoafirmação e o oposto também à vingança. Sangue de Jesus. Jesus está dizendo: se você é membro do reino de Deus, você precisa ser manso. O manso, ele não reage à provocação. Alô? Alguém te provoca e você sorri. Eu não sou assim. Então, se você quer entrar no céu, bem do céu. Não sou eu que estou estabelecendo, né? O manso, ele paga o mal fazendo o quê? O bem, né? O manso, ele não exige nada para os outros e não exige e não espera nada, né? Não espera nada de ninguém. Por exemplo, quando você faz alguma coisa esperando, esse é o manso. Então Jesus está dizendo: se a pessoa fala, eu estou fazendo, pastor, eu estou fazendo, e ele está esperando alguma coisa, não faz parte do reino de Deus. O reino de Deus é diferente. Só que Jesus está dizendo assim: irmãos, se você consegue ser desse jeito, você vai ser feliz. Eu não sei como, mas você vai ser feliz. Em relação a Deus, a mansidão é a concordância com todos os seus tratos, sem murmurações, rebeldia e também resistência. Quer dizer, para eu ser manso, como é que Deus olha essa mansidão? É alguém que quando Deus fala, amém, Senhor. É alguém que quando Deus determina, ele não murmura. É alguém que quando Deus estabelece, ele não se rebela. Ou ele não resiste. Então você está vendo, irmão? Nós estamos falando isso debaixo, daqui a pouco vamos participar da ceia do Senhor. Para nós nos examinarmos. É essa vida realmente que nós queremos de cristãos? Porque o que eu estou falando para vocês, eu estou extraindo da palavra. Eu não estou falando de mim mesmo. Vamos continuar. Jesus diz aí no versículo 6: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que significa isso? São aqueles que querem praticar boas coisas. Fome e sede de justiça é aquele que, quando vê alguma coisa errada, ele diz: não, eu não vou praticar isso, eu vou praticar o que a palavra de Deus diz que eu tenho que fazer. São pessoas que querem ser piedosas, ao invés de querer ser ricas, né? Ou até mesmo populares. Se você colocar aí em 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, 1 Pedro 2, 1 Pedro 2, olha o que diz aí a palavra de Deus: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, porque nós nascemos. Quantos aqui tem 8 anos de conversão? Mais que isso? Menos? Você imagina, 8 anos. Você não é você aqui não, viu, Gustavo? Você está lá na salinha lá com a minha filha. 8 anos. Não é? Só para você ter uma ideia do que, como é que você tem. Quem tem mais de 8 aí? 10 anos. 10 anos de conversão, levantando. 10 anos de conversão. 10 anos. Ninguém menos que isso.
Mais que isso. Então, temos aí adolescentes, então. Mas a Bíblia diz que temos que desejar afetuosamente. Qual tem que ser o meu desejo? Eu tenho que desejar. Alguém, irmãos, que tem fome e sede, é alguém que deseja afetuosamente, com meninos novamente nascidos, o leite racional. O que é o leite racional? O que vai trazer para mim um entendimento. Quando você entra dentro de uma igreja, a igreja não é perfeita. Você está entrando, dizendo assim, ai meu Deus, que igreja linda. Eu gostei até dos dizeres daqui. Mas a igreja não é perfeita. Todo mundo aqui é imperfeito. Mas o que é que vai trazer clareza para você? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai trazer entendimento para você. Então você tem que desejar o leite racional, não falsificar, porque a palavra de Deus não é falsificar, para que por ele vá crescendo. Então a palavra, por exemplo, quando a palavra que sai daqui e você não aceita, o que você está dizendo? Eu não quero crescer. Você já viu alguém que nasceu sem um braço, sem uma perna, ou um pé, ou não desenvolveu aquele pé, ou não desenvolveu aquele braço, ou aquelas pernas? Já viu? É alguém que é uma pessoa anormal. Então você não pode ser uma pessoa anormal. Você tem que desejar. E aí, Jesus está nos ensinando uma coisa tremenda. Porque quando você deseja, e isso não parte de nós. Porque é lógico que todo pastor quer que você seja santo. Ou não? Irmãos, graças a Deus, porque em alguns lugares, às vezes a pessoa fala assim, não, pode separar da mulher mesmo, casa com outra, porque ele já casou com outra. Né? Não, pode continuar com esse pecado, não, porque ele, na realidade, também faz a mesma coisa. Então, é só para ensinar. Agora, todo pastor quer que você seja santo. Todo pastor quer que você ore, jejue, leia a Bíblia. Todo pastor quer que você cresça. O verdadeiro pastor quer que você cresça. Agora, entenda uma coisa. O pastor quer, mas isso também tem que ser um desejo teu. Jesus está dizendo, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional. Quer dizer que quando uma pessoa deseja ardentemente a retidão, ou seja, andar de uma forma reta, ela deseja a justiça, ou seja, andar de uma forma certa, ela já está mostrando que ela tem algo de bom dentro de si. Nem o Liminha deu aleluia. Ela já está mostrando assim, eu quero uma mudança. Você consegue entender como é que nós batemos muitas vezes? Eu acho que vou ficar sem coisa, está dando falha. Você consegue entender como é que nós batemos? Eu falo para o Renato, você tem que mudar, mas o Renato não quer mudar. Mas eu continuo falando, 20 anos, Renato tem que mudar, mas o Renato não quer mudar. Então quer dizer que o Renato, posso falar, Renato? Não que você seja assim, Renato não tem caráter. Ele não quer mudar o caráter dele. Para ele está bom, Deus está dando um emprego para ele, está dando um carro para ele, uma casa para ele, né? Ele está prosperando. Para que eu tenho que mudar meu caráter? Não quero isso. Aí a gente fica se desgastando. Tem que mudar, tem que ser santo, tem que mudar. É lógico que esse é o nosso chamado, né? Chamado profético é esse. Mas a pessoa não quer. Então, o Renato não está desejando. O Renato deseja outra coisa. Tela de LCD, 80 polegadas. Ele deseja o jogo do timão. Ele deseja outra coisa, mas ele não deseja andar realmente segundo a palavra de Deus. Você tem que examinar a tua vida, irmão. Eu tenho que examinar a minha vida. Porque eu não posso andar do lado de pessoas santas se eu não estiver buscando a santificação também. Por que eu tenho que andar debaixo de toda a cobertura do Géser? Porque ele é perfeito? Não, ele não é perfeito. Mas ele vai mostrar meus erros. E ele vai me ensinar a andar de uma forma correta. Mesmo sendo imperfeito, que Deus vai usar na vida dele. Por que você anda comigo com uma pastora? Porque a pastora é linda, 30 anos, né? Parece que tem 16. Acho que eu vou ganhar alguma coisa, não sei. Tá bom. Mas aí quando nós olhamos, não, mas
esposa olha para mim, né? Porque no casamento da Leonardo me chamaram de filho do pastor, né? Me chamaram lá de, nossa, eu me senti, né? Lá, na realidade, mas eu me senti lá, né? Ó, mas entenda isso. Era neta. Agora você entende. Aí você vê, né? A pessoa, ela olha pelo físico, né? Pela aparência, né? Mas não começa a entender que Deus está usando aquela pessoa para que ela entenda, meu, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada, preciso mudar. E se eu quero ir para o céu, ficar aqui na igreja, você determina o tempo que fica na igreja. Mas ir para o céu, ai, irmão, aí você tem que andar segundo a vontade do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Então quando você fala assim para o irmão que está do seu lado, quando você deseja andar segundo a vontade de Deus, então você será realmente abençoado pelo Senhor. Porque é isso que Deus quer. Sabia que Deus quer isso? Deus procura homens e mulheres que busquem andar em santidade, busquem andar em bondade. E a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados, Mateus 5:6, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Olha a resposta. Se Deus encontra homens e mulheres que querem andar em santidade, Deus vai satisfazer o desejo dessas pessoas. Alô? 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 Então eu tenho que entender assim, nós vamos examinar a nossa vida. Por isso que a Bíblia diz, antes de participar da ceia, examine-se o homem a si mesmo. É essa vida que você quer? Você quer isso? Você quer ter só uma carteirinha da igreja? Alô? Vocês estão aí, irmãos? Fala comigo, irmãos. Jesus continua dizendo no versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso significa ter disposição da alma. É alguém que tem disposição dentro da sua alma para ser semelhante a Jesus. Começa um negócio a complicar. Alguém que deseja, né, ser semelhante a Jesus. Porque isso é bíblico. A Bíblia diz que cristão significa, a palavra cristão significa pequenos cristos. E isso tem que existir dentro da minha vida. Eu tenho que desejar ser pequenos cristos. Eu tenho que desejar ser semelhante. A pessoa diz, eu não sou igual a Jesus. Isso é uma mentira que o diabo colocou na tua vida. Você tem que expulsar isso da tua vida, porque senão você está se enganando. Você tem que buscar ser semelhante. E Jesus vai fazer isso, porque o Espírito Santo está dentro de você. Ele vai mudar a tua vida. Amém ou não amém, irmãos? Então, como é ser semelhante a Jesus? É em relação a encarar os teus amigos, teus inimigos, em relação às pessoas pecadoras, aquelas pessoas que às vezes te desprezam. Como é que você trata essas pessoas? Como é que você se posiciona em relação a essas pessoas? Ah, se ela não falar comigo, eu não vou falar com ela. Ah, se ela não fizer isso, eu também não faço isso. Alô? Deu para entender? Jesus está dizendo assim, alguém que é cristão, alguém que faz parte do reino de Deus, tem que ser diferente. Ou seja, usar de bondade ao julgar os outros. A Bíblia diz para nós não julgarmos. Então nós temos que usar de bondade quando você for julgar as outras pessoas. Outra coisa, procurar sempre o melhor, não o pior. Alguém que é misericordioso age dessa forma. Alguém que é lento sempre para condenar. Às vezes nós somos tão rápidos em condenar as pessoas, só porque as pessoas erraram, condenamos com a maior rapidez. Uma pessoa que é misericordiosa, ela é rápida assim para recomendar. Ela vê alguém errado, ela traz uma direção para essa pessoa. Ela repudia o ódio e ela repudia os ressentimentos. Quantas pessoas na igreja não estão cheias, irmãos, de ódio e ressentimento? Por quê? Por que isso? Ela tem que ser misericordiosa. Se ela não for misericordiosa, não faz parte do reino de Deus. A gente não pode deixar o ódio nem o ressentimento crescer na nossa vida. Não pode, irmãos.
Se eu errei com você, eu já estou te pedindo perdão, já em nome de Jesus. Se eu não estou servindo mais para você, eu já te peço perdão também em nome de Jesus. Porque com certeza o erro é meu, ou da minha esposa também. Nós te pedimos perdão, mas não deixa o ódio, não deixa o ressentimento crescer, em nome de Jesus. Porque um dos grandes erros das pessoas é que elas têm dificuldade de reconhecer esses erros, e elas colocam os seus erros. O problema que elas estão passando, a situação que elas estão passando na vida de outros. É muito mais fácil transferir, né, para os outros do que reconhecer que elas precisam mudar. Né? E uma pessoa misericordiosa, ela perdoa aqueles que a ofendem. Eu acredito que eu, como pastor, tenho que crescer muito ainda, viu? Sou um cara bonito, não tenho olhos verdes, né? Estou ficando magrinho, mas eu tenho que mudar bastante. Eu louvo a Deus que eu sou pastor, mas eu sei que não sou perfeito. Então, se nós erramos, né? Uma qualidade de uma pessoa que faz parte do reino de Deus é perdoar aqueles que ofendem. Estou tentando me lembrar de uma coisa, né, porque às vezes nós ficamos até retidos, né? Se alguém, às vezes há pessoas que, não estou dizendo aqui, mas há pessoas que às vezes não têm raiva da gente e está impedindo a gente de crescer. Sabia disso? Está impedindo a gente de crescer. Só porque um dia nós talvez conversamos com ela, orientamos, corrigimos, não nos unimos ao pecado dela, né? Mas orientamos, porque irmão, eu não posso fazer ninguém pecar. Ou eu posso? Eu não posso fazer ninguém pecar. Então daqui nunca vai sair uma palavra assim, isso mesmo. O Renato vai chegar e falar assim, não aguento mais a Ruth, deixa eu usar você, tá? Não que o Renato esteja assim, não estou jogando nada, eu não aguento mais a Ruth, você parece, isso mesmo, você nunca vai ouvir da minha boca. Nunca. Nunca vai ouvir da minha boca. Ou qualquer outra coisa que seja contrária à palavra de Deus. Se você quiser que o pastor aqui ou a pastora aqui fale a verdade, como nós falamos, e nós falamos mesmo, nós não temos medo de falar, porque nós não dependemos do homem, nós dependemos do Senhor, e nós queremos entrar no céu, então fique aqui. Se você não quiser ficar se enganando que nem um bobinho lá fora, tem muita igreja lá para você se enganar. Alô? Um dia alguém chegou assim para mim e disse assim, pastor, conversando com a vida dela, aí sabíamos que ela namorava e ela mantinha um relacionamento sexual com essa pessoa, com o namorado, mas era adoradora, adoradora, né? E aí a gente conversando, pô, querida, você gosta desse rapaz? Não sei, mas na hora do relacionamento eu não curtia. E aí a gente começou, acho que você tem que orar, ver se realmente essa pessoa é para você tem que consertar isso aí, parar com esses atos sexuais e tal. Eu vou tentar, pastor. Inclusive, pastor, eu tenho um dízimo para dar, tá? Dízimo de R$600 e eu vou dar, tá, pastor? Mas eu não perguntei isso para ela. Não perguntei se ela tinha dízimo para dar. O que eu falei para ela foi o seguinte: para de fazer isso. Nunca mais vai ser na igreja. Aí, pior que a gente descobre depois onde está e já está fazendo o quê? Adorando. E o peguete também está em cima do altar adorando. Cantando, né? Os dois em cima do altar, se pegando fora, mas adorando. É assim que você quer? Não, pastor, o meu pecado não é desse jeito. Eu também não estou falando que você faça isso, mas examine sua vida. Porque talvez você possa estar fazendo coisas no reino, na igreja, para você estar fora do reino. Irmão, cantar é só ter aula de canto. Qualquer um canta. Tocar é só fazer aula de música aí. Qualquer um toca. Alô? Então a minha preocupação é essa. Eu vou entrar no reino. Nós vamos entrar no reino, é isso que você... Aliás, pergunta para a pessoa que está do seu lado, que tem alguém aí, algumas pessoas às vezes estão viajando. Pergunta para alguém que está do seu lado, você quer o quê? Ganhar uma casa própria e morrer? Ou você quer entrar no céu? O que você quer? Você está dentro da igreja porque você quer ir para o céu. Ou não? Como é que, pergunta para o irmão, você sabe como é
Sabe como é que você se torna uma pessoa misericordiosa? Primeiro, olhando para as suas próprias falhas. Está vendo? Que Deus quer a nossa renúncia. Eu posso me vestir bonito assim. Hoje eu estou falando muito de mim, Jesus. Posso me vestir desse jeito bonito. Mas se eu chegar diante de Deus, eu falo isso para provocar a Milu, porque ela não gosta de falar de mim mesmo. Mateus capítulo 7. Ela não gosta que eu fale de mim mesmo. Ela fala seu metido, nego metido. Ela fala assim, né? Mateus 7, versículo 1. 7:1 de Mateus. Olha o que diz aí. Então, como é que eu examino? Como é que eu sou uma pessoa misericordiosa? Olhando para as minhas próprias falhas. Está escrito aí, ó. Não julgueis para que não sejais. Primeira coisa, eu tenho que olhar. Eu estou julgando? Olha, tenho falhas. Não posso ser um julgador. Você entende, quando eu estou em cima aqui do altar, se você entende que eu estou jogando alguma coisa na tua cara, me perdoe, irmão, porque eu não estou jogando na cara de ninguém. Eu poderia estar cheio de ódio aqui. Poderia. Amém? Eu poderia estar cheio de ódio, rasguei minha vida, Jesus. Cheio de ódio, de raiva, de receio. Eu poderia, irmãos. Rasguei a Bíblia. Jesus. Preciso de uma Bíblia nova, não? Opa. Eu poderia, sim ou não? E subir aqui no altar e descascar o abacaxi ou qualquer outra fruta. Mas, irmãos, entende? Eu não faço isso. Em nome de Deus, eu nunca fiz isso na minha vida. E nem vou fazer. Porque eu sei que quando nós subimos esse altar, é Deus que tem que falar aqui. Né? Por mais, por exemplo, às vezes, eu não posso citar nomes, né? Mas posso imaginar todos. Eu conheço quase todos, sei que uns pisam na bola, sei como é que é a vida de cada um deles. Não porque alguém me conta, mas porque se está debaixo da cobertura, ele sabe como vocês são. Eu poderia chegar aqui e falar, não, para que isso? Eu tenho que olhar primeiro para a minha vida. Eu estou cheio de falhas. E eu tenho que ser o primeiro a falar assim, Deus perdoa meus erros. Mas também você tem que entender que quando a palavra sai, não é porque eu estou descascando. Se for para descascar, é melhor ter uma conversa de homem para homem. Ou de mulher para mulher dentro do nosso gabinete. Sim ou não? Porque eu estou aprendendo isso também agora. Que não vamos espiritualizar tudo, né? Não é verdade? Já tive conversas com a Meire, né, Meire? Lembra? Sentei com a Meire, a gente conversou e eu falei assim, Meire, é assim, ó. Não gostei disso aqui, ó. Lembra? Você falou? Ela, puxa, eu não achei que era desse jeito. Então, aí fui ensinar. É assim, assim, a lição, quero te pedir perdão, eu também te perdoo. Agora é assim, porque a gente conversou lá dentro. A gente continuou, amigos, ainda continuam, muito amigos. Ou você ainda, tem alguma coisa aí, né? Porque é assim, irmão. Aqui tem que viver debaixo de clareza. Clareza. Porque se o diabo está colocando na tua mente, eu não vou para aquela igreja porque o pessoal fica descascando em cima de mim. Isso é mentira, irmão. A gente não perde tempo nisso, não. Mas talvez eu não fique a semana toda aqui, eu tenho muita coisa para fazer. Desde o início, essa madrugada, eu não me lembro. Tem muita coisa para fazer, eu ficar desabafante com vocês. Pelo amor de Deus. Então, Mateus 7 diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Próximo. Porque com o juízo com que julgar, sereis julgados. Também não vou julgar você. Né? E com a medida com que tivesse medido, vos hão de medir a voz. Então, por que eu vou ficar perdendo meu tempo? Continua. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Está vendo? Tem que examinar a minha vida. Ou como dirás ao teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Que trave? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então cuidarás de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Uma pessoa misericordiosa é alguém que olha para as suas próprias falhas. É alguém que depende da misericórdia de Deus. Deus quer uma igreja assim. Deus quer uma igreja onde homens e mulheres entrem e eles começam a dizer assim, dá só um tempinho que eu vou para o banheiro fazer um pipi, beber um pouquinho d'água, mas vou dobrar meu joelho e eu não vou levantar enquanto eu não sentir a presença de Deus na minha vida.
Não sentir que realmente eu posso levantar minhas mãos para adorá-lo, porque Deus diz: levantar mãos santas, sem ira e sem contenda. Se eu venho para a igreja com ira, com contenda, não querendo ouvir, não sabendo o que eu tenho que fazer, irmão, se não fosse a graça de Deus, era fogo puro sobre a nossa vida. Então você entende que Deus está falando conosco? É muito sério isso, né? E outra coisa que eu tenho que aprender: a atitude dos outros para conosco é o reflexo do tratamento que eles nos dispensam. Como nós tratamos os outros, é assim que os outros vão nos tratar. Então, deixa eu te falar, de repente você teve problemas com os teus pais, e aí você olha para nós e vê os teus pais. De repente você teve problemas na tua infância, e quando você olha para nós, você vê as mesmas pessoas que zombaram ou mexeram com você na tua infância. E aí você impede uma comunicação, uma intimidade, uma comunhão. Você impede isso. E nós aqui, viu, Gustavo e Ana Paula, a gente gosta muito de festa. Festa, comer carne. A gente só não bebe, né? A gente não bebe, não fuma, não se prostitui, mas a gente gosta de uma festinha. Sim ou não, irmão? Ano novo aqui, se vocês ainda continuarem com a gente, né? É o único pastor que fala isso, né? Ano novo, a gente gosta de festa, a gente gosta de... Nós somos assim também, nós, como é que é a palavra? A palavra é, nós não, você vai invadir a casa dos outros, nós não somos assim. Nós não somos isso aí. A gente não fica assim, tipo, olha, estou na tua casa hoje, não é assim. Né? Mas nós gostamos de ficar juntos. Esse sempre foi o nosso propósito, gostar de andar junto. Deixa eu te falar uma coisa: se você não está gostando mais de andar junto comigo ou com minha esposa, começa a rever. Porque se eu começo eu penso assim também muitas vezes: não quero mais andar com meu pai, não quero mais andar com minha mãe. Sabe o que eu tenho que fazer? Olhar para mim, porque eu estou pecando em alguma coisa. Se você não está querendo mais andar conosco, eu não vou te expulsar da igreja, porque o pastor não expulsa ninguém da igreja, mas por favor, analisa a tua vida. Para ver se de repente já chegou teu tempo também. Mas se você de repente está saindo porque não. Ele não faz nada que eu quero. Será que o problema é meu ou da minha esposa? A gente é um casal tão feliz. Glória a Deus. Né, irmão? Não são felizes? Estamos felizes. E não é de parte de encantamento, não. A gente não casou de parte de encantamento. Ela casou sabendo com quem estava casando. E eu também casei sabendo com quem estava casando. Então nós não somos enganados. Não somos. Mas pensa, analisa isso. Quando tem um ódio, uma mágoa, sabe, se você está dizendo assim, não quero mais, tem cuidado. Eu digo, não tenho nada para te oferecer, mas toma cuidado. Né? Examina a tua vida aí, em nome de Jesus. Né? Examina. Se eu estou errando, eu acho que já contei bastante. Eu não entendo. Antigamente era assim. A gente cantava, né, mesmo? Quando eu ficava em cima do altar cantando, alguém falava assim: que pastor é esse que não vai na porta da igreja pegar na minha mão? Né? Aí em outra igreja, quando eu ia lá, o pessoal não pegava na minha mão. Não dá para agradar todo mundo, irmão. E outra, eu nunca vou ser como você quer que eu seja. Não. Nós somos o que somos. É como eu falo, né, eu falei para a Thaís: não dá para nós fazermos os nossos pais, os pais que queremos que eles sejam. Eles são daquele jeito. E a gente tem que engolir eles daquele jeito. Então você tem que nos engolir do mesmo jeito. Mas sabendo que nós amamos vocês. Né? Se pudermos, se tivermos condições, vamos ajudá-los com certeza. Lucas 6,38. Lucas 6,38. Estou terminando, mas são as 2 horas e termino, tá? Lucas 6,38. Lucas 6,38 diz assim: vamos ler antes. Volta outro. Aí. Outro. Aí, vamos parar.
os homens disfarçam, vocês querem que eu faça alguma coisa? Para, irmãos. Participa aí comigo. Vamos lá, vou perguntar de novo. Vamos lá. Vocês querem que eu faça alguma coisa com vocês? Bem assim. Vamos lá, de novo. Vocês querem que eu faça alguma coisa com vocês? Então você tem que fazer a mesma coisa. Faça primeiro. Falou? E como vós quereis que os homens façam, da mesma maneira eles fazem vós. O pastor abraça mais a lei do que eu. Então vem me abraça. Vou abraçar você? Agora eu vou jogar na cara. Falei que eu vou jogar, mas agora eu vou jogar. Não vou jogar, não estou brincando. Continuando. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Esse é o tipo de pessoa que só ama aquele que faz aquilo que ele quer. Também os pecadores amam os que os amam. Então nós temos que ser diferentes. Continua, por favor. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa vocês vão ter? Vocês são iguais aos outros. Também os pecadores fazem o mesmo. Continua, por favor. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Que recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Não tem diferença. Continua. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei o bem e emprestai sem nada esperais, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Próximo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, soltai e soltar-vos-ão, dai e ser-vos-á dado. Alô? Se você se esconde, se você não dá o que você sabe fazer, como é que você quer receber? Não é? Sim ou não? Não dá para você receber. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que vos medirdes, também vos medirão de novo. Está vendo que tem que vir uma mudança nossa? Eu tenho que mudar, nós temos que mudar. Foi aí que eu pedi para você ler, né? Amém, irmãos? Volta lá para Mateus capítulo 6. A Bíblia diz assim. Mateus capítulo 6. Eu falei 6, não é 5? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 diz assim. Bem-aventurados, versículo 9. Versículo 8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O que é uma pessoa limpa de coração? Alguém que tem simplicidade. Alguém que tem uma sinceridade cristalina diante de Deus. Alguém que quer realmente a vontade de Deus. Sabe? Então, é aquilo. Sabe? Eu vou usar um exemplo aqui. Quando as meninas aqui, a Thaís e a... foram pro Play Center. Meninas, precisam ver essas meninas. Thaís, desse jeitinho, não se engana, viu? Ela queria ir naquele negócio, ainda bem que a filha estava grande, que ela não queria ir. Que ela queria ir, eu falei, não, ali você vai sozinha, porque sangue de Jesus. Mas essas meninas se divertiram demais. Elas saíram daqui debaixo de uma alegria, acho que nem dormiram naquela madrugada. Fazendo lanche de mortadela, e foram uma alegria. Quando chegaram lá, se divertiram demais, brincaram demais. Essa não estou usando o exemplo, só estou usando o exemplo de como é que elas foram para esse lugar. Quando a pessoa vem para a igreja, tem que ser do mesmo jeito. Não estou dizendo que elas não vêm assim, tá? Só para explicar. Mas quando a pessoa vem para a igreja, tem que ser assim. Eu tenho que vir para a igreja com essa alegria. Eu quero, eu desejo, Senhor. Não é só o Liminha que tem que gritar. Ou o Aldeir, que tem que ficar cheio da unção aí. Ou o Renato. Eu quero. Vai ficar a pastora falar, grita aí, você vai gritar. Não é isso. É você entender, eu quero. Porque Deus ele olha primeiro para o teu coração. Mas se você está lá dizendo, não queria. Não adianta. João 7,17, estou terminando já. Como eu digo, né? Quando eu disse terminando.
7,17 de João diz assim: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. O que quer dizer isso aqui? Se existe alguma dúvida, irmãos, dentro do seu coração, então essa dúvida tem que ser retirada. Você tem que vir para fazer a vontade de Deus, não para que Deus faça a tua vontade. Deu para entender? Alô, pergunta para o irmão, deu para você entender? Isso é uma pessoa limpa do coração. É entender, a Bíblia diz que eu tenho que fazer isso, então eu vou fazer isso. Vamos começar a ser assim em nome de Jesus. Continua, Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificadores são aqueles que possuem as qualificações mencionadas nos seis primeiras bem-aventuranças. O que é um pacificador, irmãos? É alguém que vai lutar para que a vontade de Deus seja estabelecida. Então ela não anda, por exemplo, ela acordou mal. Quem acorda mal, então eu vou ficar mal. Não, se acordou mal, porque está acontecendo alguma coisa. Mas é nossa obrigação sermos diferentes e mostrarmos uma diferença. Não, estou sendo falso. Você não está sendo falso. Você está lutando contra uma situação. E se você permanecer dessa forma, Deus vai mudar você. Porque você foi chamado para influenciar outras pessoas, não para se deixar ser influenciado por outras. Posso ouvir glória a Deus aqui? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, diz assim, 2 Coríntios 5, 20. 2 Coríntios 5, 20. De sorte que se somos embaixadores da parte de Cristo, o que a Bíblia está dizendo? Você é um representante do reino de Deus. Como se Deus nos rogasse, rogamos-nos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então a Bíblia diz, você tem que andar como alguém que vai levar a paz, alguém que vai levar uma mudança. Você tem que ser uma pessoa diferente. Isso é fazer parte do reino de Deus. Vocês estão aí? Outro, Efésios 5:1. Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores do pastor Paulo Pedro. É isso que diz? Não. Você tem que ser imitador de? Como filhos? Amados. Então eu tenho que imitar. Tem que haver uma revolta na nossa vida. É uma revolta para estabelecermos a vontade de Deus. Está vendo que isso não é uma função minha? É de todos. É da igreja. A igreja tem que ser desse jeito. Né? Mateus 3,17. Mateus 3,17. 3,17 de Mateus. E eis que uma voz do céu dizia: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Quando nós andamos como filhos amados, quem é que se alegra conosco? Deus. Essa foi a palavra de Deus para o seu filho Jesus, quando ele é batizado ali nas águas e o Espírito vem sobre ele. Então Deus, ele tem prazer em andar com você, em revelar realmente que você é uma pessoa que quer estabelecer a vontade dele. Essa é a nossa vontade, irmãos. Não podemos ser uma pessoa, querer que as pessoas sejam aquilo que nós não somos. Alô? Você não pode querer que a tua família se converta, mas você não se converteu. Você não pode querer que uma pessoa seja espiritual, mas você não é espiritual. Não podemos. Isso significa ser reto do culto. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Romanos 8,16. Ou se você entra na igreja e fica julgando as pessoas, julgando, analise sua vida. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Filho de Deus tem uma outra postura. Amém? Outra postura. Então você sabe o que você tem que fazer. Não precisa de ninguém. Se o Thales estivesse aqui, estava todo mundo, lindo! Não, isso aí é
determinada igreja, eu via, irmãos, a idolatria, não pela pessoa, um homem de Deus, mas as pessoas iam por causa dele, tem que ir por causa de Deus. Eu cheguei a ter vários momentos em que as pessoas perguntavam assim: é ele que vai vir aqui hoje? E eu, em alguns momentos, eu falei assim: não, ele não vai vir hoje. Ah, então eu vou embora. Mas quando era ele que ia vir, ah, então eu vou ficar. Olha, não sabe quem é em Cristo Jesus. Veio apenas para admirar o homem, mas não veio para exercer a sua função. Quantas mulheres temos aqui? Só? 1, 2, 3. Fiquei com dúvida aí agora. Fiquei até com medo. Mulheres, desculpa o que eu vou falar. Eu vou ser um pouco radical. Você casou, né? A maioria aqui casada. Você casou. E o que o esposo espera de você? O mínimo é que você lave a louça. É o mínimo, sim ou não? Lave as roupas e arrume a casa e faça a comida. Estou mentindo? É o mínimo. Porque uma mulher que não faz comida, o marido já fica frustrado. Estou mentindo? Uma mulher que não lava a louça, o marido fica mais frustrado ainda. Uma mulher que não limpa a casa, são coisas mínimas que uma mulher tem que fazer. Porque nós ensinamos nossa filha a fazer isso. Eu fico imaginando, que eu já tenho uma experiência, né? Que o casal, o rapaz foi conversar com o fulano. Tem que tomar cuidado, está passando na internet. O rapaz foi pedir a mão da pessoa, da mulher, e o pai fez assim: você tem certeza que você quer casar com a minha filha? Vem aqui. Aí foi lá, mostrou o quarto dela. Isso aí eu não vou falar o que estava lá. Mas mesmo assim ele quis casar. Bom, resumindo, não deu certo. Casaram, mas não deu certo no relacionamento. Então, onde eu quero chegar? Deus espera de cada um de nós, pelo menos, que possamos fazer o básico, o mínimo. Olha o Edson Alex para dizer: por que a Celinha não está aqui? Você está olhando para o relógio, Edson. O mínimo, não é o mínimo. O que Deus espera é que você faça o mínimo. Eu estou me fazendo claro? Sim ou não, irmãos? Né? Então, o mínimo, se você não faz o mínimo, né? Aí você imagina, vou falar dos homens. Aí o homem não vai trabalhar, a mulher fica frustrada. O homem tem que trabalhar para trazer o sustento, mas ele não vai trabalhar, a mulher fica frustrada. E a mulher espera que pelo menos faça o mínimo. Vai trabalhar, vagabundo, não é? Pelo menos o mínimo. Ou não? Mulheres, eu estou sozinho aqui? Ou você quer manter seu marido? Se quiser manter, eu mesmo falei. Se ele lava a louça, eu lavo a louça agora para você. Não tem problema. Eu já falei para minha esposa: se você ganhar 10 reais, você lavava tudo lá. Mas eu não posso fugir do meu chamado, irmão. Não posso fugir daquilo que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Não fuja você também. Não diga: isso aqui é para fulano, não é para mim. Isso é mentira. Você está inventando desculpas. Terminando. Diga glória a Deus que eu estou terminando. Vamos lá. Vi sinceridade nesse glória a Deus. Quando você resolve ser tudo isso, a Bíblia diz: bem-aventurado, Mateus capítulo 5, versículo 10. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus está avisando que quem realmente quer se tornar discípulo dele vai ser maltratado pelo mundo. Quando você resolve andar segundo a palavra de Deus, você vai criar uma oposição. As pessoas vão se revoltar contra você. Mas não é isso, mas eu não quero que aconteça isso. É o que vai acontecer. O teu pai vai se revoltar, a tua mãe vai se revoltar, seus filhos vão se revoltar contra você, a família vai se revoltar contra você, porque você está andando agora debaixo de princípios de um reino que você escolheu andar. Então você não pode ter confrontos
Quando isso acontecer, você tem que se alegrar. Fala para o irmão, quando isso acontecer, se alegre. Porque é uma certeza que você está andando no caminho certo. Ah, eu vou perder minha família. Você não vai perder a sua família. Mas diga, menos diga, a palavra de Deus vai se cumprir. Se você permanecer fiel, Deus também vai salvar a sua família. Em nome de Jesus. Só que sabe, tem gente que fala assim, eu quero que minha família seja salva. Mas ele não se posiciona. Então, 2 Timóteo 3,12. 2 Timóteo 3,12. Diz assim, vamos lá, 2 Timóteo 3,12. E também todos os que impiamente querem viver em Cristo Jesus. Esse é um desejo, é uma escolha. O que está dizendo aí a palavra de Deus? Padecerão o quê? Perseguição. Outro, 1 João 3,12. 1 João 3,12. 1 João 3,12. Olha o que a Bíblia diz. Não como Caim, que era do maligno, e matou a seu irmão. Por que o Caim mata o irmão? E por causa do que, né? Está aí perguntando. E por causa do que o matou? Porque as suas obras eram más. Mas as obras do seu irmão eram o quê? Então, entenda isso. Pode acontecer lutas dessa forma na tua vida. Puxa, pastor, estão me perseguindo no emprego, estão me perseguindo na escola, e as adolescentes aqui sofrem, né, por causa disso. Estão me perseguindo em um monte de lugar. Por quê? Porque você decidiu andar com eles. Você tem que visualizar, irmãos. Olha, eu costumo dizer, o mais importante não é o começo. O mais importante é aonde você vai terminar. Então, o começo é o seguinte, eu recebi Jesus, você começou. Mas não adianta nada. Andar de uma forma indigna à palavra de Deus. Se você ficar em meio termo, não vai entrar. E se não entrar, vai ficar debaixo de vergonha. Então, o mais importante é onde é que você vai terminar a sua caminhada diante do Senhor. Então, não se preocupe com o tipo de perseguição, com o tipo de luta que vai vir sobre a tua vida. Se você vai ficar um tempo desempregado, eu lembro de 1 ano e meio desempregado depois de receber Jesus. 1 ano e meio desempregado. E sabe o que eu tinha que fazer? Tinha que orar pelos outros. E os outros começavam a trabalhar e eu continuava do mesmo jeito. E teve uma época que eu não exerci minha mansidão, lembra? Comecei a murmurar. Que Deus é esse que abre porta para os outros, mas não abre porta para mim? Então eu aprendi que eu tinha que exercer minha mansidão. Então entenda, você tomou uma decisão na sua vida. Então, Sará, eu tenho que aceitar essas coisas. Nós vamos discernir o que é um tratamento do Senhor, o que é uma tentação de Satanás. Mas a Bíblia diz que qualquer coisa que vir sobre a tua vida, você não estará sozinho. Deus vai estar com você. Diga glória a Deus por isso, irmão. Fale com o irmão que está do seu lado. Quando vem a perseguição sobre um crente fiel, isso significa que o poder do diabo está sendo sacudido. Diga glória a Deus por isso. Fale com o irmão que está do seu lado. A perseguição é geralmente transformada por Deus em meio de divulgação do seu reino. Então, quando vem estas coisas, você vai buscar mais o Senhor. É ou não é? Quando a luta aumenta, você busca mais o Senhor. Mas ao mesmo tempo que você busca o Senhor, Deus te enche com poder e autoridade. Diga glória a Deus por isso. E aí Deus levanta você como realmente Ele quer que você seja. Uma testemunha. Alô? E aí você ora e as pessoas são curadas, as pessoas são libertas, as pessoas são restauradas, são transformadas. Amém ou não amém, irmãos? Fala assim, é a vida. Aleluia. Estou terminando, irmãos. Fala assim para o irmão que está ao seu lado. O homem que vive. Diga mais forte. O homem que vive pela doutrina cristã faz nascer nos corações dos que não vivem corretamente um conflito interior que transborda em maledicência e às vezes violência. Então, quando as pessoas ficarem inquietas com a tua posição, com a tua forma de pensar e de agir,
Glorifique ao Senhor, porque você está andando na vontade do Senhor, irmãos. E só tem um jeito para aquela pessoa: ou ela permanece no erro, ou ela se arrepende dos seus erros, se converte dos seus maus caminhos e também recebe Jesus como Senhor e Salvador absoluto da sua vida. Diga amém por isso. Último versículo, Hebreus capítulo 12, versículo 1. Último versículo. Deus está dizendo assim: portanto nós, diga comigo, portanto nós também, pois estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Diga para o irmão que está do seu lado: o homem que sofre pela prática do bem, ele é cercado por uma nuvem de testemunha. Olha o que a Bíblia diz: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que a Bíblia está dizendo? Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. E não ande, fala para o irmão, não ande, irmão, mas corra com paciência a carreira que nos está proposta. Você tem que aceitar o teu chamado, irmãos, porque você está rodeado de pessoas que torcem ao contrário. Mas existe alguém que está dentro de você que vai te ajudar, que vai te fortalecer, que vai te capacitar. O alvo não é que os teus desejos carnais sejam solucionados. O alvo é que você se levante como uma testemunha de Cristo. É para isso que você está aqui nessa Santa Ceia, para você sair daqui fortalecido por Jesus, para você sair daqui renovado debaixo de uma nova aliança, para você sair daqui dizendo assim: eu tenho que correr a carreira cristã, eu faço parte de um novo reino, eu não pertenço ao reino de Satanás, eu pertenço ao reino de Deus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus bem forte. Olha, mais forte, mais forte.